A paz do Senhor, irmãos, Pastor Manuel Batista. Esse é o canal Falando para Transformar Vidas e nós vamos dar continuidade ao nossa série de vídeos que nós estamos disponibilizando no nosso canal, falando sobre o tema Evangelho de Fariseu / falsos profetas. E hoje nós vamos falar sobre, na continuação do vídeo passado, nós vamos falar sobre o mal necessário. Lembra que eu disse que o ministério, fazendo a diferenciação entre igreja e ministério, nós falamos que o ministério é um mal necessário. Então hoje nós vamos abordar um pouquinho esse mal necessário. Então, ok? Eu quero deixar aqui meu oi para o pastor Luciano Nunes, pastor da Assembleia de Deus de Bragantina, em São Paulo. Tive a oportunidade de congregar um ano junto com o pastor Luciano, e lá na igreja de São Paulo, aqui em Santos. Nós abrimos um trabalho aqui em Santos. A igreja está sobre a presidência do meu sobrinho, que é o Marcos Paulo. Beijo, sobrinho, pastor Marcos. E é isso. Meu alô vai para você hoje, pastor Luciano. Deus abençoe o senhor, a sua família. Abençoe seu ministério em nome do Senhor Jesus. Nós vamos para uma vinheta, porque agora nós temos vinheta, e depois da vinhetinha nós vamos iniciar a nossa fala. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Então, irmãos, voltando aqui ao nosso assunto, mal necessário, precisamos fazer aqui algumas considerações. Deixando bem claro que o nosso foco aqui é a música Evangelho de Fariseu e a crítica que alguns pastores têm dispensado a letra dessa música, no tocante de dizer que a igreja está sendo ofendida, que a igreja está sendo duramente criticada, quando na verdade não é isso. O que se está em questão aqui é o comportamento de alguns líderes, e na maioria das vezes são líderes de grandes ministérios que regem grande massa de crentes. É isso aqui que está em jogo. Então nós colocamos aqui a igreja, o perfil da igreja, como sendo uma instituição divina, cuja a representatividade na terra fica por conta da unidade do corpo. Esse corpo, que nós chamamos corpo místico de Cristo, cujo ele, Jesus, é o cabeça, que está sendo mantida nesse aspecto de unidade pela ação do Espírito Santo, e que tem a palavra de Deus como instrução, como agente de purificação, entende? Então, essa igreja mística, corpo místico de Cristo, essa igreja, essa instituição, por ser divina, ela é intocável. Por isso nós dissemos aqui
que o anticristo, ou que o falso profeta, perdão, não tem parte com essa igreja. Por quê? Porque as suas ações, elas serão descobertas, serão manifestas muito rapidamente. Ok? Então, ele precisa atuar em algum lugar para poder influenciar a igreja. E nós vimos pela palavra João dizendo que ele atua no mundo, se levanta no mundo, pauta as suas inverdades, as suas mentiras, seus enganos no mundo. E a partir daí, ele por porta, por passaporte, os ministérios se permitem, estes ministérios, sejam eles grandes, sejam eles pequenos, acabam por ser porta de entrada para esses agentes atuarem no corpo e trazer doença ao corpo, infeccionar o corpo. A letra do hino fala muito bem, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Por quê? Porque está enfermo. O corpo está enfermo, não significa que está morrendo. Está enfermo, mas ele pode ser tratado, ele pode ser curado. Porque Deus tem pela palavra o antídoto para a cura do corpo, seja físico, seja espiritual. Então vamos pensar um pouquinho, vamos usar a cabeça. Jesus está dizendo na sua palavra que é necessário que essas coisas aconteçam, e é esse o foco de hoje, o mal necessário. Então, abra aí a sua Bíblia, e eu vou abrir a minha Bíblia aqui, em Mateus, capítulo 18, e vamos ler o versículo de número 7. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Então Jesus está falando aqui, em outras traduções, de escândalo, ok? Então ontem eu preparei aqui mais ou menos rapidamente, não mais ou menos, um bom estudo mais rápido para que a gente pudesse entender melhor essa questão. Então eu vou me virar um pouquinho para o meu computador para a gente pegar aqui os pontos principais, ok? E a gente traçar aqui uma linha de pensamento. Não estou aqui criticando, falando mal do ministério, até o ministério que eu congrego ou os outros ministérios. Estou falando de uma realidade. Estou falando que algumas pessoas, infelizmente, de alto escalão, que deveriam ser exemplo, que deveriam estar voltado a aquilo que é proposto para nós como pastores, no cuidado da igreja, na manutenção da obra social, na manutenção das coisas que são concernentes ao reino de Deus, mas na verdade nos apropriamos de recursos que são da instituição divina para benefício próprio. É isso que nós estamos falando aqui, porque quem está criticando a letra dessa música é quem vestiu a carapuça, é quem está na prática do erro, é isso. É só isso que nós estamos falando. Então vamos entender a questão do mal necessário, ok? Mal necessário, veja só. Ninguém exemplificou essa verdade melhor que Jesus. A frase é necessário que o mal ou que o escândalo aconteça, foi Jesus que disse aqui em Mateus. É necessário que haja escândalos, tropeços. É uma citação de Jesus que aparece em Mateus capítulo 18, versículo 7. Isso não quer dizer, irmão, em hipótese alguma, que Jesus está concordando com a ideia que os homens devam fazer o mal. Não é isso. Mas o entendimento da fala de Jesus, sendo eles imperfeitos, ele quem? Os homens. Eles fazem o mal, ainda que não queiram.
Por isso chama mal necessário. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Existem situações que nós não queremos e acabamos fazendo. Não significa que por causa disso nós vamos para o inferno. É um mal, é ruim, mas não é um mal maligno, é um mal. Então existem situações em que o mal, ele é indesejável, mas ele é inevitável. Então Jesus está dizendo, mas sendo eles imperfeitos, eles fazem o mal. A prova disso é que Jesus está alertando os homens, dizendo, ai do homem por onde o escândalo vir, pois eles terão que responder pela lei da causa e efeito. Ok? Vamos lá. Vou dar aqui alguns exemplos que eu pesquisei ontem para ficar mais compreensível. Um exemplo muito claro é o de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus. Podemos perceber que ele reunia em si a hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja, a cobiça. Seu caráter duvidoso pode ser muito bem resumido na designação clara e objetiva dada pelo apóstolo João, ok? Quando ele diz, ora, ele, Judas, disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. João capítulo 12, verso 6. Ele está fazendo uma referência a uma repreensão de Judas, quando a mulher quebra um vaso de alabastro e unge os pés de Jesus. E Judas fala que aquilo é um desperdício, que eles poderiam ter vendido aquilo e ter dado aos pobres. E João está falando que ele falou isso não porque ele tinha cuidado dos pobres. Ele estava vendo ali a oportunidade que ele perdeu de colocar mais dinheiro na sua bolsa. Está entendendo? Aí eu pergunto, por que Judas foi com esse perfil escolhido para estar no meio dos discípulos? Necessário para o cumprimento do plano de Deus, para que as coisas se cumprissem como estava escrito. E nós não vamos entrar aqui em questão de predestinação, disso, daquilo. Vamos entender o foco que nós estamos aqui. Mal necessário, ok? Judas foi a porta pela qual o diabo entrou para trair Jesus, para levar Jesus à crucificação. Mas Jesus, na sua onisciência, não sabia disso? Sabia. Ele não podia ter rejeitado a presença de Judas no meio dos 12? Podia, mas era necessário. Era necessário. Ok? Então vamos lá. João o identificou, em poucas palavras, como sendo uma pessoa mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. Isso não parece o perfil de um membro saudável no corpo de Cristo. Um membro cujo ele está enxertado em um corpo ou está inserido em um corpo, que a cabeça do corpo é Cristo, que é adornado pelo Espírito Santo e que tem a palavra de Deus como agente purificador, doutrinador, orientador. Esse não é um perfil de uma pessoa que é membro desse corpo, ok? A história de Judas Iscariotes é um retrato vivo de como o homem, em sua própria natureza, é completamente depravado e perverso, apto a ser instrumento nas mãos do diabo. João 6, 70, 71. É impossível separar a pergunta sobre quem foi Judas Iscariote das conhecidas palavras de Jesus sobre ele.
Olha o que Jesus disse: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Percebe a semelhança? Jesus inicia aqui, no versículo 7, ele diz: mas ai do homem por quem o tropeço vier. Aqui ele está falando daqueles que promovem o escândalo. Aqui ele está falando de Judas. Então percebe que há uma semelhança no perfil dessas pessoas? O julgamento é o mesmo, não tem diferença. Seja uma pessoa mundana, ou seja um cristão, que estão na prática das mesmas coisas, o julgamento é o mesmo. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é preciso que alguns pastores grandes, de grandes ministérios, se ainda há neles um pouquinho, um mínimo que seja, de temor de Deus, eles podem se arrepender ainda, há tempo de se arrepender, entender que se eles estão defraudando a igreja, se estão defraudando materialmente o patrimônio da Constituição, igreja, eles possam devolver isso para a obra, investir o que eles pegaram sem devida autorização, devolver para a obra, investir em obras sociais, investir em missões. Como que pode, eu não consigo entender, como que pode um pastor presidente que tem um salário astronômico, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais por mês, quando ele envia um missionário para o campo, ele diz assim, Jesus ensina, ele pega a palavra onde Jesus envia os seus 70 discípulos, de 2 em 2, e eles dizem assim, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dais, não leveis nada. Não, você não precisa de nada, porque você lá tem que aprender a depender de Deus. E o pastor aqui usufruindo do bom e do melhor. E o irmão lá passando necessidade. Tem que pôr a mão na consciência, irmão. Isso não é evangelho. Evangelho de Cristo é outra coisa. É compartilhar, é abençoar, minimizar o sofrimento daqueles que têm menos. Eu não vou falar sobre salário pastoral, mas eu vou dizer para você que eu concordo, é bíblico. O pastor que vive da obra, o pastor que está ali labutando na obra, se dedicando todos os dias na igreja, no cuidado da igreja, no cuidado, visitando os irmãos, porque essa é a função do pastor, visitar os irmãos e não mandar comissão de visita, que ele está ali para isso, ele é remunerado por isso, então ele tem que exercer a sua função, não delegar funções que é dele para outras pessoas. Então hoje a gente tem uma deficiência muito grande no que é verdadeiramente o ministério pastoral, para muitos pastores aí. E então a gente precisa dar um freio nisso. Os escândalos estão aí. Quando a gente vê determinadas postagens na internet, é um absurdo as coisas que estão acontecendo. É pastor falando mal de pastor, é pastor falando que o ministério dele é certo, que o ministério do outro é errado. E aí a menina na música fala
que João desapareceu esperando os ceifeiros da última hora. O que é isso, gente? Os nossos Joões, é isso? João no plural, os nossos muitos João, sumiram. Estão atrás das cadeiras pastorais, ministeriais, presidenciais, e não estão se preocupando com os ceifeiros que precisam ir para a seara que já está pronta. Dá para entender? Então, irmãos, a gente precisa sim falar sobre essas coisas. A gente precisa sim fazer aqui uma divisão, uma separação da igreja e do ministério. O ministério faz parte da igreja, mas o ministério sozinho não é maior que a igreja. O ministério anda em acordo com a igreja. Ok? Qualquer coisa fora disso está errado, é antibíblico. É antibíblico. Essa é a verdade. E a gente, ou seja, o povo, nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Ok? Não é fazendo rebeldia, mas se tem reunião de obreiros na sua igreja, se manifeste, questione, mostre para o seu pastor, ou para a sua liderança, ou para aquele que deveria estar andando em conformidade com a igreja, aquilo que é o correto, com educação, com respeito. É provável que ele não vai gostar ou vai te questionar, mas seja educado. É reunião serve para isso. Reunião serve para pôr ideias, os membros avaliarem a ideia, entenderem o objetivo da ideia, se permitirem ser usados pelo Espírito de Deus ou não com relação àquela ideia, porque tem que haver unidade. A ideia do pastor, a ideia que Deus fala com o pastor, amém. Então o pastor recebeu algo de Deus, compartilha com a igreja. Se a igreja estiver unânime na coisa, amém. Unidade. Agora tem pastor que chega, tem uma revelação, tem uma visão, ouve uma fala no ouvido, chega para a igreja e fala, Deus falou isso, e acontece assim, e ninguém pode falar que não, porque senão é rebelde, está fora da direção de Deus. Daqui a pouco, eu vou citar aqui sem nomes, sem denominações, mas situações, porque está na internet, qualquer um pode ver. O pastor compra um carro 0 km, aí importado, pega o carro, coloca o carro dentro da igreja grande, e para os fiéis tocar no carro para receber a unção de conquista que está sobre a vida do pastor. E o povo acredita e vai e faz. Falso profeta, falso ensino, mentiroso. A Bíblia nos alerta a viver da aparência do mal. Amém, glória a Deus, vamos evitar a aparência do mal. Existem coisas que, por mais liberdade que eu tenha, Paulo disse, todas as coisas me convêm, mas nem tudo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu pergunto, qual a conveniência de um pastor ir por um restaurante mais caro do mundo, onde um prato de comida custa mais de 9 mil reais, e postar isso na internet? Nada contra. Foi convidado, amém, ele foi convidado, alguém pagou para ele aquilo ali, eu acredito, mas tem que postar na internet, tem que ostentar, sendo que na igreja dele, de repente, tem irmão que está dependendo de cesta básica. Então, irmãos, tem coisas que a gente tem que comentar, é obrigado a comentar. Você tem que chegar no seu pastor e falar, pastor, menos, cuidado, não vamos escandalizar. Eu ainda tenho alguns minutos aqui,
quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos tropeços, olha o que aconteceu antes dessa fala. No capítulo 18, no capítulo 17, no versículo 24, olha só, eu vou ler aqui, ó. Jesus paga tributo. Tendo eles chegado a Cafarnaum, veja, Jesus chegou em Cafarnaum, aproximaram-se Pedro e os que cobravam as dracmas e lhe perguntaram, o vosso mestre não paga as dracmas? Esses daqui são judeus a serviço de Roma, cobrando impostos para os próprios judeus. Disse-lhes Pedro, sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou perguntando, que parece, Simão? De quem cobram os reis da terra o imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu, dos alheios. Então disse Jesus, logo são isentos de pagar os impostos os filhos da terra. É verdade. Se os reis cobram tributo dos alheios, daqueles que não são seu povo, então entende-se que o povo não paga. É isso? E por que os judeus estão cobrando impostos de Jesus, que também é judeu como eles? Os cobradores de impostos. E aí Jesus diz assim, ó, Jesus arremata a conversa dizendo assim, ó, mas, Pedro, para não escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Jesus tinha preocupação de não escandalizar, mesmo quando ele estava certo. Essa palavra bate no coração, né? Olha só. Quando Jesus está falando essas coisas, chegam os discípulos. Olha só no capítulo 18. Naquela hora, versículo 18, capítulo 1, chegaram a Jesus os discípulos e perguntaram, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Olha só. Jesus está falando de não escandalizar e os discípulos vêm e perguntam, quem é o maior no céu? Parece que não tem nada a ver, né? Parece, mas olha o que Jesus faz. Jesus pega uma criança no versículo 2 e diz para eles, em verdade eu vos digo que se não vos converter e não vos fizer como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Qual é a qualidade da criança? A impureza, né? Não, pureza. O que mais? Simplicidade. O que mais? Humilde. O pai já corrigiu o seu filho? Quando ele corrige seu filho, que ele é duro, ou dá uma palmada, ou dá uma cintadinha, eu levei muitas, mas daqui 5 minutos depois, aquela criança esqueceu tudo e está beijando e abraçando o pai, dizendo que ama. O adulto não, se você falar mal, ou pensar mal, ou fazer qualquer coisinha que ele não gosta, ele pode levar a vida toda e não te perdoar. Mas a criança não, a criança é pura, a criança é inocente, a criança tem um coração puro. Aí Jesus está falando isso. Se vocês não tiver a qualidade dessas crianças, vocês não vão entrar no reino de Deus. E aí Jesus continua, né, falando também, ó, e qualquer de vós quem? Os letrados, os maiores, aqueles que têm responsabilidade sobre as crianças, sobre os pequenos. Ele diz, qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, olha quanto o pastor está incluído aqui, cuja igreja está ali ouvindo uma palavra, vendo exemplos, e a palavra não é condizente com o que a pessoa vive, o exemplo que ele está dando não é aquilo que ele está dizendo, tipo assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, fariseu. Olha só, ele arremata dizendo assim, ó, mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora
que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. E aí nós entramos no capítulo 18, versículo 7, quando ele diz acerca dos tropeços. Ai do mundo, por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Amém, irmãos? Precisamos de mais aimês por aí, nas igrejas, nos altares, isso é o vício, tá? Nos púlpitos. Então, queridos, eu vou ficar por aqui. Eu acho que a questão do ministério como sendo um mal necessário está muito bem esclarecido. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então a gente encerra aqui esse terceiro vídeo, que é o vídeo número 3. E provavelmente a gente não vai retornar aqui sobre esse assunto, porque acho que já foi suficiente. E no próximo vídeo nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia, nós vamos começar uma outra série de vídeos estudando a Bíblia, ok? E essa vinhetinha foi feita para abrir esses vídeos estudando a Bíblia. E nós vamos começar com Gênesis capítulo 1. Nós vamos estudar Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 31, ok? E aí nós vamos fazer aqui algumas considerações. Nós não vamos estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, porque não teríamos esse tempo todo, mas vamos por aquilo que Deus nos orientar, ok?